Eu te convido a ficar de pé só mais um minutinho. Traça o sinal da cruz sobre a sua testa, consagre ao Senhor os seus pensamentos. Traça o sinal da cruz sobre os teus olhos, consagre ao Senhor a tua visão. Traça o sinal da cruz sobre os teus ouvidos, consagre ao Senhor a tua audição. Traça o sinal da cruz sobre o teu coração, que Ele venha guardar as tuas emoções. Traça o sinal da cruz sobre a tua boca, que Ele te dê boca de profeta e profetisa eleita da casa de Israel. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Agora você pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Nós estamos encerrando 7 semanas de poder no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, que é poderoso para fazer qualquer obra, também é poderoso para nos ajudar a reconhecer as nossas fraquezas e as nossas limitações. O Espírito Santo tem o poder de tocar a nossa alma de forma tão profunda, a ponto de nos tirar de uma situação onde nós jamais imaginávamos que pudéssemos sair e nos colocar numa situação de pessoas vitoriosas. Amém? Amém. Eu estou começando a pregação agora, já com a certeza de que o nosso Deus vai operar poderosamente no nosso meio. O tema da pregação é: quero ser humilde para aceitar minhas fraquezas. E eu, antes de começar a pregar, já quero convidar as pessoas que estão em casa para que possam fazer o seu pedido de oração. Peçam, e que nós vamos orar, e juntos, nós orando, o céu se move mais rápido. Amém, igreja? E tudo aquilo que nós clamarmos aqui nesse dia, o céu há de nos responder, porque hoje é um dia favorável de bênção para nós. Amém? Amém. Eu quero ser humilde para reconhecer as minhas fraquezas. Quando eu sei quem eu sou, é muito mais fácil eu levar a minha vida. Quando eu sei os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, é muito mais fácil eu viver a minha vida. O grande problema é que, para reconhecer as nossas fraquezas, nós temos que ser muito, mas muito posicionado em Deus e ter um caráter muito firme. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente erra é esconder aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. É raro alguém falar: fiz mesmo, errei mesmo. Não, fui eu que fiz. A tendência natural é nos escondermos para que a gente continue sendo bem visto e bem quisto no meio das pessoas. Só que hoje, nesse tempo, nessa geração, é muito mais bem quisto aquele que sabe reconhecer as suas falhas. E a humildade, ela precede a honra. Quando eu sou humilde, eu trago em mim os traços do próprio Deus. E ser humilde não é tão simples como nós imaginamos. E ser humilde não é usar uma roupa simples, não é colocar um chinelo no pé. Ser humilde não são as vestimentas externas, a humildade é uma vestimenta interna do nosso coração. E o que contrapõe a humildade é justamente a arrogância. E a arrogância é fruto do orgulho. A arrogância, ela traz altivez, ela traz soberba, ela traz atrevimento. E normalmente, quando nós não estamos preparados para sermos de fato o que nós fomos chamados a ser, nós nos escondemos atrás das máscaras. E eu quero dizer para você, todas as máscaras que nós usamos é a deformidade total da nossa alma. E uma alma limpa em Deus, ela não precisa de máscara. Uma alma limpa em Deus, ela não necessita desse subterfúgio para dizer que errou. Até porque você não é obrigado, você também não é obrigado a acertar o tempo todo. Nós vamos falhar, igreja. Nós vamos falhar. Mais cedo ou mais tarde nós vamos falhar. Mais cedo ou mais tarde um defeito nosso vai vir à tona. Mais cedo ou mais tarde a gente vai dar aquela resposta atravessada para a pessoa que a gente até queria falar com educação, mas naquele momento nós estamos irritados. E nós não precisamos ser um personagem, nós precisamos ser humanos. Eu peço ao Senhor Jesus, com toda a verdade da minha alma, que os cristãos do século 21 se tornem mais humanizados. Eu não preciso usar uma máscara para você me achar melhor ou mais bonitinha. Eu não quero que você me ache melhor,
Eu quero que você apenas me ache Alessandra, humana, pessoa, gente, com a capacidade de reconhecer quando erra. A minha pergunta para você é: você sabe assumir o seu erro de cabeça erguida? Quem consegue não mente. Quem consegue fazer isso? Qualquer erro, qualquer pecado, qualquer desvio de caráter, de assumir, não, eu fiz mesmo, levanta a mão. Jesus, que medo! Eu queria que você tomasse a sua Bíblia em mãos e abrisse comigo no Salmo 51, ou Salmo 50, se for a versão da Ave Maria. Salmo 51, ou Salmo 50, se for na versão da Ave Maria. Quem já encontrou, diga aleluia. Olha para mim e presta atenção. No livro de Samuel, 2 Samuel, a partir do capítulo 11, 12, eu vou relatar uma história muito rápida, porque eu perdi 15 minutos da pregação, então eu vou ter que correr. Ele já me deu uma plaquinha ali. Eu sou assim, eu sou obediente. Olha para mim. Quem já ouviu falar em Davi aí, levanta a mão. Amém. A palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem valente. Você sabe daquela história que ele foi lá e derrubou o gigante com a pedrinha? Você sabe da história que ele foi sagrado rei de Israel? Você sabe da história que ele foi pai de Salomão, um homem temente ao Senhor, um homem que buscava a presença de Deus? Esse mesmo homem, ao ver uma mulher se banhando no jardim, essa mesma mulher que era esposa de um grande amigo seu e também de um general do seu exército, ele se apaixona por essa mulher, ele se torna inflamado de paixão por ela, e ele manda um dos seus buscar aquela mulher e ele se deita com ela. E Betsabeia, ou Batseba, depende da tradução, ela engravida. E quando Davi descobre que aquela mulher está grávida, ele entrou em desespero, porque ela era a esposa do seu amigo, de um general do seu exército. E o que ele faz? Urias volta então da guerra. Ele faz tudo para Urias se deitar com a própria esposa, e Urias fala: não, eu vou ter que ir para o campo de batalha, eu não vou me deitar com a minha esposa agora. E Davi começa a desesperar, porque ele queria fazer com que Urias se deitasse com a própria esposa, e que então ela dissesse: o filho é do meu esposo, não de Davi. Só que os planos de Davi não deram certo. E o que ele faz? Qualquer general nunca lutava na frente do seu exército. O general, ele ficava atrás. E Davi dá uma ordem para que Urias fosse à frente. E mesmo Urias pensando: o que deu na cabeça desse rei para fazer isso comigo? Ele é obediente. E quando ele vai lutar na frente do exército, ele é morto. Davi já estava carregando 2 pecados gravíssimos: adultério e assassinato. O homem que era segundo o coração de Deus, o homem que tirou a sua roupa para dançar na presença da arca do Senhor, o homem que é chamado aquele que nenhum de nós chegaremos aos pés por tanto amor que ele teve a Deus, ele cometeu adultério e assassinato. E o próprio Deus, conhecendo o coração de Davi, levanta Natã, o profeta, para ir confrontar Davi, porque a alma dele já estava sangrando, ele já não aguentava mais. Sabe o que acontece conosco quando nós não sabemos reconhecer as nossas fraquezas? A gente vai acumulando ou duas coisas dentro de nós. Uma delas é aquilo que eu falo que é a soberba da gente achar que o pecado que estão falando só está na cabeça do outro, que aquele pecado não me pertence, aquela fraqueza não me pertence. Ou a gente cai no estágio de depressão profunda. E Davi entrou em depressão. E Natã vai confrontá-lo, e Natã começa então a conversar com ele, a falar com ele, e ele ainda muito firme, porque ele não tinha se deitado ainda para reconhecer de fato o erro dele. Natã o confronta, e ele começa a dizer: eu não sou digno, eu não sou digno. E este homem
que eu estou contando a história para você, é um dos homens que eu mais amo nas Sagradas Escrituras, porque esse homem vai falar agora no Salmo 51, a miséria da alma dele. Querido, chega num ponto que a gente não aguenta mais, a gente precisa dizer não. Sabe por quê? Quando eu reconheço o meu pecado, a minha falha, a minha fraqueza, eu me torno mais forte, eu consigo dar passos, eu alcanço algo que hoje em dia pouquíssimos cristãos têm, maturidade emocional e espiritual. Nós estamos vivendo hoje um conto de fadas dentro do cristianismo, porque nós estamos orando para ter o carro, a casa, o marido transformado, o filho renovado, oh aleluia, glória a Deus, e nós vamos ser transformados quando? E nós vamos assumir aquilo que nós somos de verdade quando? Porque quando eu reconheço, olha, eu cometi adultério sim, olha, eu minto sim, olha, eu tenho essa fraqueza, olha, se eu vejo uma coisa na casa da pessoa, eu quero tirar. Quando nós reconhecemos a nossa falha, é muito mais fácil do Espírito Santo nos curar. E o Espírito começa a confrontar a alma de Davi, e ele começa a chorar, copiosamente dizendo, eu não sou digno. E no meio desse salmo ele diz ao Senhor, dai-me um coração puro. Natã olha para ele e vê e fala assim, Davi, Deus te perdoou, mas o seu filho vai nascer morto. E aquilo dói na alma dele. Depois desse fato ele toma Betsabeia como esposa, ela depois gera outro filho dele, que já é uma outra situação. Mas você começa a entender a dor da alma daquele homem. A maturidade espiritual é quando de fato eu sei quem eu sou. O grande problema hoje de não reconhecer as fraquezas da nossa vida, as nossas limitações, é que o nosso caráter vai sendo deformado e desfigurado. Você não é obrigado a ser como seu vizinho. Você não é obrigado a ser como seu chefe. Você não é obrigado a ser como ninguém, porque você é único. Você é única. Mas você tem o dever de assumir aquilo que de fato não agrada a Deus na sua alma. Quantas pessoas hoje aqui dentro, se tivesse uma arma apontada na sua cabeça agora, mas uma mentira fosse te salvar, quem mentiria? Levanta a mão. Não vem com esse papinho de que vocês são santinhos, que vocês não são não. Uma arma apontada na sua cabeça, mas uma mentira vai te salvar, levanta a mão logo. Quem tá vendo? Isso. Sabe o que aconteceu conosco? Nós não sabemos mais o que é fraqueza e o que é fortaleza dentro de nós por camuflarmos. Nós necessitamos com urgência, assumirmos aquilo que em nós ainda não está de acordo com a vontade de Deus. Eu estava conversando com um ateu outro dia, e ele me falou tantas coisas, e muito inteligente, um rapaz inteligentíssimo, acima da média, com uma conversa extremamente agradável. E ele disse assim, mas vocês cristãos são tão estranhos. Eu concordei, falei, realmente a gente é esquisito. Olhei para mim e falei, eu sou meio esquisita mesmo. E ele falou, vocês são estranhos, porque se Deus fosse tudo isso que vocês falam, vocês seriam diferentes. Eu fui para casa com aquilo entalado na minha garganta, deu um nó. E eu falei, Senhor, o problema é que nós estamos colocando o caráter de Deus em xeque diante das pessoas, porque nós somos os cristãos desse tempo, mas a gente não consegue nem reconhecer que a gente é fraco. A gente não consegue nem reconhecer que aquilo é um erro. A gente não consegue nem reconhecer que aquilo fere a Deus. A gente não consegue nem reconhecer que nós temos limitações. Quando você reconhece que você é limitado, o que está em Atos 1, versos 8, vem sobre a sua vida. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, ele vos dará força e sereis minhas testemunhas. A minha pergunta para você é,
Quanto tempo você não faz uma confissão daquelas boas, perfeitas diante de Deus, e sai do confessionário assim? Há quanto tempo você não chega para quem está na sua casa e fala assim: olha, eu errei? Há quanto tempo você não reconhece uma mentira que você falou no seu local de trabalho? Nós temos medo de assumir os nossos erros porque nós estamos presos à reputação. O que fulano vai pensar de mim? Mas nós nunca pensamos o que Deus está pensando a nosso respeito. Nós se preocupamos com que Ele vai pensar a meu respeito, mas olha, eu sou a pregadora. O que Ele vai achar de mim, meu Deus? Mas eu não me preocupo com o que o próprio Deus pensa ao meu respeito. Às duras penas, eu aprendi a reconhecer as minhas falhas. E dentro desse reconhecimento, a tratar todas elas. Falha precisa ser tratada. Toda falha precisa ser tratada. Eu vou repetir para você. Toda falha em nós precisa ser tratada. Mas para ela ser tratada, eu preciso primeiramente fazer o quê? Primeiramente fazer o quê? Reconhecer. Eu achei muito interessante a frase: quero ser humilde. Quero, o verbo está no presente do indicativo. É uma ação que eu estou determinando, eu quero. E eu vou dizer para você, quando eu digo que eu quero uma coisa, eu quero e eu consigo, porque se eu falar que eu quero muito. Nós temos determinação para um monte de coisa. Vamos assumir hoje diante de Deus a determinação de sermos inteiramente deles. E eu falo isso para quem está aqui, para quem está no santuário, para quem está em casa, para quem está nas mídias sociais. Quando alguém olhar para nós, como cristãos, ele não precisa enxergar em nós a perfeição. Nós não seremos perfeitos até nós estarmos na glória com o Senhor. Deu para entender? Deu para entender? Eu, você e o mundo inteiro não seremos perfeitos, por mais virtuosos que nós sejamos. Mas quando nós somos humildes para dizer: falhei, a força de Deus se instala em nós. O cristão precisa ter um caráter segundo o caráter de Cristo. Nós necessitamos, nós precisamos. Eu lembro de um dia que eu ia ministrar num grupo de oração, e eu recebi o telefonema de um rapaz, que era baterista de um ministério, e ele dizia assim: você pode rezar comigo agora? Eu falei, eu fiquei assim, mas eu não sei. Falei, vou rezar. Vou rezar. E eu já estava pronta para entrar no carro para ir para o grupo de oração. Eu falei, vou rezar para esse menino que eu não sei o que está acontecendo. Ele falou assim, reza. E eu comecei a rezar mesmo, porque se você me chamar para rezar, eu vou rezar. Então não vem com aquele papinho, me chamou para rezar e levanta a mão no sovaco aqui, não. Porque se você me chamar para rezar, meu filho, ou você tem muito tutano espiritual ou muita força nas pernas, porque nós vamos rezar umas 2 horas. Oh, aleluia. Já para rezar, vamos rezar. E eu comecei a rezar por ele, e Deus começou a falar morte, roubo. Eu falei, meu Deus. E eu falei, eu vou falar isso para esse menino, morte, roubo. E eu rezei. Só que tem um detalhe. Quando eu cheguei no grupo de oração que eu ia ministrar, quem estava lá no ministério? O menino. Eu falei, maluco, você chegou primeiro que eu? Ele falou assim, Eu falei, aí tem coisa. Quando terminou o grupo de oração, ele falou assim, Alessandra, eu preciso te confessar uma coisa. Eu falei assim, procura o padre, porque eu não sou padra. As pessoas vêm confessar comigo, querido, não precisa confessar nada para mim, vai confessar com o padre, tá bom? E ele disse assim, haveria um assalto em tal lugar. Naquele momento que eu pedi para você, eu estava na dúvida se eu ia para o assalto ou se eu vinha para a igreja. E fulano foi baleado, eu acabei de saber agora que ele morreu, era para eu ter morrido. Quando você reconhece que você é fraco, você não precisa sofrer sozinho. Pede ajuda para a pessoa certa, não sai contando para todo mundo também não, porque não precisa expor sua vida. E se você não tiver ninguém, dobra o seu joelho no chão, porque aquele que é forte vai fortalecer a tua alma. Vai fortalecer a tua alma. Reconheça.
Amado, adultério é vencido sim. Crack é vencido com oração sim. Ainda que você tenha que passar por um ciclo de tratamento, mas a oração, eu já vi muitas pessoas sendo restauradas de vícios. Quando nós reconhecemos e pedimos ajuda, o céu inteiro se move para nos abençoar. Mentira é tirada dos nossos lábios. Tem pessoas que são mentirosos, patológicos. Tudo que é torto sai da nossa vida quando o próprio Deus entra na nossa vida. Quando você reconhece, eu não dou conta, Ele vem ser a força para você dar conta. E hoje nós precisamos de ser como Davi. Senhor, eu pequei, eu errei, eu sou falho. Senhor, eu tenho medo. Deus, eu tenho medo. Mas o Senhor fica comigo. Não existia uma mulher mais medrosa. Mulher não, porque quando eu já atingi a idade adulta eu já não tinha mais, mas eu fui uma criança medrosa, uma adolescente medrosa. Você acha que eu conseguiria fazer com os meus 15 anos uma pregação com vocês aqui? Não, porque eu era cheio de complexo de inferioridade, porque a minha alma era machucada, e pela minha alma ser machucada, eu machucava os outros. Por eu ter sofrido tanto bullying, tanta humilhação, eu machucava os outros, e eu falei, eu não quero isso para mim. Foi quando Deus entrou e fez de mim, nem mais nem menos, apenas filha dele. E eu assumi isso na minha vida. E Ele foi tirando muita coisa. Ele foi tirando mentira, Ele foi tirando olhares tortos, Ele foi tirando arrogância, Ele foi tirando prepotência. E Ele foi tirando, e era cada camada que Ele tirava, eu ficava desnudada diante das pessoas, porque já não precisava mais usar máscara. Eu tinha que ser eu mesma. E o maior tesouro para qualquer pessoa é ser ela mesma diante de Deus. Ser ela mesma dentro da casa dela. Ser ela mesma diante daqueles que estão perto dela. Ninguém merece as nossas máscaras, nem nós mesmos. Nós precisamos ser livres. Amém? 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 Liberdade da alma, liberdade no espírito, liberdade. A palavra diz assim, ao mestre de coro, o Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ao seu encontro depois do adultério com Betsabeia. Ó meu Deus, tem de piedade de mim, conforme a tua misericórdia. No teu grande amor, cancela o meu pecado. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Reconheço a minha iniquidade e meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, só contra ti eu pequei. Eu fiz o que é mal a teus olhos. Por isso és justo quando falas, reto no teu julgamento. Eis que na culpa fui gerado, no pecado minha mãe me concebeu. Mas tu queres a sinceridade do coração, e no íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me como o isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faze-me ouvir alegria e júbilo. Exultem os ossos que te quebraste. Afasta o olhar dos meus pecados, cancela todas as minhas culpas. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito resoluto. Não me rejeiteis da tua presença e não me prives do seu Santo Espírito. Devolve-me a alegria de ser salvo, que me sustente um ânimo generoso. Quero ensinar teus caminhos aos que erram, e a ti voltarão os pecadores. Eu vou ler até aqui, depois você lê o resto. Você acha que um homem que não fosse humilde faria essa oração? Faria? É muito interessante quando você chega para a pessoa e fala assim, fulano, você fez isso. Está louca? Nunca. E a pessoa nega na sua cara. Quem já viu alguém negar algo na sua cara e você sabia que era mentira? Levanta a mão. E continua com seu braço levantado, porque eu não terminei a pergunta. E quem está com o braço levantado foi descarado na frente de alguém também e mentiu. Gente, que triste. Mas essa é uma realidade para todos nós. Mas hoje, sabe o que eu sonho dentro da minha igreja católica, apostólica, romana? Mais do que ver pessoas levantando da cadeira de roda, porque eu vejo. Mais do que ver o Senhor curando o câncer, porque eu vejo.
Eu recebi um testemunho que eu chorei. Uma pessoa em metástase na reta final da vida, uma oração curou a menina de todas as formas. Vai ser assim com todo mundo? Não. Mais do que ver casamento restaurado, porque eu oro para isso, é o ministério que eu tenho. O meu maior desejo é ver um povo levantado na verdade para dizer: eu sou de Deus. Eu não preciso de máscara. Eu não preciso, você não precisa. Nós não precisamos, igreja. Nós estamos fazendo oba-oba para tudo enquanto é lado, e levanta o braço e corre para lá e pula daqui e dá grito. Mas quando a gente sai daquele local, nossa vida continua da mesma forma. Ou a gente se posiciona diante de Deus, ou a gente se posiciona diante de Deus. A humildade precede a honra. Não são homens que vão honrar você. Quem vai te honrar é o próprio Deus. Ele vai honrar você. E hoje eu vou pedir a Ele que Ele coloque uma coroa na tua cabeça de honra, que as pessoas possam ver que você é separado e escolhido para o Senhor. Chega de ferir o coração de Deus. Chega. Será que não dói nosso coração isso? Eu vejo pessoas com a vida completamente aprisionadas, porque elas têm tantas máscaras, que as máscaras já estão chegando no chão, e elas não percebem que a vida está completamente destruída. Você foi criado para ser livre. Você foi criado para ser livre. E se alguém apontar o pecado na sua cara, tu diz assim: pequei contra Deus, pequei, mas eu não faço mais. Que o seu casamento seja referência de Deus, porque a partir de hoje você vai reconhecer as suas fraquezas. Quantos casais estão sendo devastados pela mentira do seu companheiro ou da sua companheira? Pelas farsas. Quantos casamentos assolados pelo adultério, pela dívida? Porque nós estamos sempre não reconhecendo o nosso erro. Tem um erro, dói, mas seja humilde, porque Jesus é o Rei humilde. Ele é o Rei poderoso, Ele está acima de tudo, Ele passou pela terra com tamanha humildade. Por que nós queremos ser arrogantes, igreja? Por que nós não podemos reconhecer que Ele é o Senhor de todas as coisas? E aprender com Ele, que é manso e humilde. E aí quando chega na festa de Jesus misericordioso, nós estamos todos lá. E aí quando dá 15h, a gente reza o texto da misericórdia. E aí no dia da festa de Santa Faustina a gente falou, mas a gente não está aprendendo com Ele que é humilde. A gente não está aprendendo com Ele. Fica aí para você. Davi cometeu adultério e assassinato. E ainda assim, a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Não importa o pecado ou o tamanho do que você está vivendo, ou o tamanho das suas falhas, ou o tamanho dos seus medos. Se você assumir hoje a postura do Espírito Santo na sua vida, a partir de agora, no start que Ele vai dar na tua vida, você vai para o nível 2, porque Deus espera homens e mulheres que desejam sair da prostração para entrar no nível que Ele preparou para nós. E o nível é o quê? Não é super homem nem super mulher, é apenas gente. Nós somos pessoas humanas, com falhas, mas com a capacidade em Deus de reconhecer que sozinhos nós não nos bastamos. Eu quero rezar com você, posso? Eu estou te perguntando, você está vivo ou está morto? Você está assustado comigo? Não mesmo? Eu quero dizer para você que quando você assume um erro, você recebe de volta a sua dignidade. Não é típico disso, mas o Espírito Santo me lembrou disso agora. Eu quero rezar. Ai meu Deus, a vontade de fazer tanta coisa, mas não dá tempo. Eu vi um filme chamado O Voo, com Denzel Washington. Ele era piloto.
viciado em bebida alcoólica aqui. Alguém viu esse filme? E aí, num acidente, ele faz uma manobra que morrem algumas pessoas, mas ele salva todos os outros tripulantes. Mas quando vão fazer a inspeção dentro do avião, descobrem uma garrafa de vodka, ou seja lá que bebida era. E ele é pego na mentira dele um tempo depois. E no julgamento ele confessa: eu sou alcoólatra. Talvez seja isso que está faltando para mim e para você reconhecer. Eu sou mesmo, eu sou mentiroso, eu sou mentirosa. Ó, eu sou adúltero mesmo, sabe? Olha, eu sou viciado mesmo. Tenho cada vício. Olha, eu tenho vício de pornografia. Querido, eu quero dizer para você. Século 21 está moderninho, né? Pornografia é algo violento que devasta a sua vida. Eu sei do que eu estou falando. E os demônios mais violentos para quem eu já orei na libertação, todos estavam envolvidos em adultério, pornografia e tantas outras coisas que eu não vou mencionar aqui. Seja capaz de assumir quem você é hoje. Quem você é hoje. Quem você é. Quem você é. A nossa preocupação é, ele vai pensar o que da Alessandra? Ele vai achar o que da Alessandra? Mas o que ele vai achar de mim é problema dele. Eu preciso assumir que eu sou fraca, falha, medrosa, mas em Deus eu posso todas as coisas. Que em Deus eu posso todas as coisas. Que em Deus eu posso todas as coisas. Chega de fingir. Sua casa precisa da sua verdade. Deus está gritando aqui, falando sobre verdade. Se Ele está falando de verdade, porque tem mentira. Sua casa precisa da sua verdade. Sua vida precisa da sua verdade. Seus sonhos precisam da sua verdade. Eu nunca vi ninguém alcançar sonhos na farsa. Fica de pé que eu quero orar com você. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Somente aqueles que desejam verdadeiramente, você não é obrigado. Com seus lábios fechados, reconheça suas falhas diante de Deus agora, reconheça. Só você e Deus, só você e Deus, só você e Deus. Começa a dizer a Ele: Senhor, são tantas falhas que eu não sei nem por onde começar. Mas hoje, pela primeira vez, eu abandono todas as máscaras e todos os artifícios que me faz ser uma pessoa orgulhosa, soberba, prepotente. Eu me rendo na Tua presença, Senhor. E eu te peço agora, pela força do Teu Espírito, confronta o meu coração. Confronta o meu coração. Para que eu seja tudo aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Fala para Ele: Senhor, hoje eu abro mão de tudo para dizer a Ti que realmente eu caí, pequei, errei. Mas se o Senhor me der a mão, eu vou conseguir. Se o Senhor me der a mão, Senhor, eu vou sair dessa situação. E somente aqueles que desejam de fato abandonar as máscaras, os papéis, as encenações, levante o braço agora em nome de Jesus. Começa a dizer a Ele: tem de misericórdia de mim, Senhor, tem de misericórdia. Vai pedindo para Ele: tem misericórdia, Senhor, olha para mim, Senhor. E a cada momento que você vai pedindo para Ele, tem misericórdia, Ele vai quebrando os grilhões do inferno sobre a sua vida. Abre a tua boca. Vai pedindo para Ele. E eu convido a você que está aqui, você que está no santuário, você que está em casa, vai pedindo para Ele: tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Quantas vezes, meu Deus, eu fingi ser algo que eu não sou. Diz para Ele: mas hoje eu só quero ser teu filho, tua filha. Hoje eu só quero estar na tua presença. Hoje eu só quero ser tua, só quero ser teu. E eu abandono agora, Senhor, todos os subterfúgios que me aprisionam à mentira. Peça ao Senhor: me liberta de toda e qualquer mentira na minha vida. Abra a tua boca e peça para Ele. Arranca de mim, Senhor Jesus, aquilo que me
Me liberta, Senhor, daquilo que me afasta de Ti, daquilo que entristece o seu coração. Eu não sei se as pessoas que estão dentro aqui do teatro e também dentro do santuário, se você já é batizado no Espírito, por favor, ore na linguagem do Espírito. Ora, igreja, ora, igreja, ora, igreja. Que sejamos libertos agora pela força do Espírito. Que a verdade seja a vestimenta de Deus sobre nós essa hora. Que todo orgulho que tentou se alojar na nossa alma seja dissipado agora pelo sangue, pelas chagas de Jesus. Nós assumimos agora a verdade. Nós assumimos agora a transparência diante de Deus. Ora, se você ora na linguagem do Espírito, ora, ora. E que o Espírito Santo batize a cada um de nós. Que o Espírito Santo nos batize agora. E que pela força dele nós sejamos restaurados. Amém. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós, oh, aleluia, a água do amor. o Espírito de Deus, nosso Senhor. pede para ele: Jesus, Jesus, erga seus braços e pede a ele: manda teu Espírito para transformar Meu coração. Jesus, 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 manda. Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Clame por ele: Jesus, 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 manda, manda, manda teu Espírito para transformar meu coração. Meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Para encerrar, põe a mão no seu coração. Entenda isso: você é casa do Espírito Santo de Deus. Você não é obrigado a acertar o tempo todo, mas se houver um desvio, que você se arrependa e volte o quanto antes para os braços do seu Criador. Aplauda Jesus. Aplauda. Aplauda. Força nessa palma. Ele é maravilhoso. E dão glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Dão glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Eu queria dizer algo muito específico aqui. Eu falei: ai, Jesus, está terminando. Ele já me mostrou a plaquinha, mas eu já estou saindo. Fim. É que eu não tenho descrição. Você aí da barbinha, eu vou falar careca só para você entender. Não é nada contra careca. Eu estava orando e o Senhor me mostrou você. Você é ministeriado. Eu não te conheço. O seu desejo de servir a Deus é muito grande. Você vai servir ao Senhor. E Ele falou para mim aqui que Ele vai te levar a lugares que você jamais imaginou. E Ele te trouxe aqui hoje para que você soubesse que Ele é o Senhor que te conduz. Ele é o Senhor que te levará. Qual que é seu nome? Cláudio. Cláudio, eu menti, você é ministeriado, sim ou não?
e tem o desejo de ir, Ele vai te levar. Deus abençoe!